Olá a todos, bem-vindos à Expert Session da Microsoft, em parceria com a Oasis. Nós estamos aqui hoje para apresentar um use case, uma solução de Machine Learning, mais concretamente Deep Learning, para tentar resolver um desafio que encontramos e que achamos que é bastante transversal em muitas indústrias e que esta solução, de certa forma, acho que acrescenta bastante valor. O meu nome é Pedro Lopes, eu sou o manager da área de AI da Oasis. Comigo tenho aqui o Fábio Paixão, que é Data Scientist desta unidade da Oasis. Nós estamos aqui hoje, então, para falar de um use case que, de certa forma, tratamos e que entendemos que acaba por ser um desafio muito transversal a muitas organizações em diversos pontos. Basicamente, esta solução vem, de certa forma, tentar resolver uma ineficiência que existe em alguns processos de verificação de documentos. Mais concretamente, podemos dar aqui alguns exemplos do caso de concessão de crédito ao consumo, onde é necessário verificar uma declaração de IRS, um recibo ordenado, um comprovativo de morada, até mesmo num departamento de recursos humanos de qualquer uma empresa, onde é necessário validar uma identificação, um cartão do cidadão, um passaporte, ou até mesmo as habilitações literárias, os diplomas ou os documentos de habilitações literárias. Estes processos normalmente são feitos por humanos, diria que 98% das vezes são feitos por humanos, e leva a um consumo de tempo e, por certa forma, devido à sua repetitividade na ação, pode levar a uma má classificação e isso advir aí todas as consequências que podem surgir. Basicamente, a nossa solução vai tentar solucionar e automatizar este processo. Ok, use case em concreto. Esta nossa solução ela é composta aqui por duas grandes componentes. Uma componente Computer Vision e uma componente NLP. Na componente Computer Vision nós temos aqui também duas sub-ações, digamos assim, duas sub-ações, onde a primeira ação do algoritmo Computer Vision, neste caso em concreto, será identificar ou então, analisar a própria imagem do documento, isto é, tudo o que seja parte de imagem do documento, seja os objetos existentes, seja o desalinhamento de objetos ou até mesmo de texto, e daí tentar perceber se o documento pertence, se faz sentido tendo em conta todo o treino que o algoritmo aqui teve, documentos idênticos. Ele vai acabar por definir um padrão do que é um documento X, neste caso uma declaração de IRS, e vai tentar encontrar alguma anomalia, ou neste caso fraude, na componente da imagem. A outra ação do algoritmo Computer Vision aqui é também tentar retirar conteúdo do próprio documento, isto é, digitalizar a informação, isto é, transformar dados não estruturados em dados estruturados, que depois, de certa forma, irá alimentar o algoritmo da NLP, e este sim, através desses dados digitais, seja texto, seja numéricos, vai tentar compreender se existe algum conjunto de labels que identifiquem o documento, ou se existe algum conjunto de labels que sejam anómalos, que não fazem sentido nenhum naquele documento, e daí, de certa forma, detectar uma possível fraude. No caso numérico também ele pode fazer isso, tentar perceber se determinados valores fazem sentido, se o número de números que existe, por exemplo, no NIB, se faz sentido, por aí afora. Ele vai tentar ler e compreender então essa componente textual para conseguir classificar o algoritmo. De forma assim, muito high level, é assim que a solução funciona. Basicamente, a nível aqui da arquitetura, nós já desenvolvemos esta solução tanto on-prem e agora estamos a montar o piloto em cloud. Aqui estamos a usar a Azure da Microsoft e, como podem ver, a arquitetura é uma arquitetura muito simples. Basicamente, temos aqui 3 serviços onde utilizamos aqui o Data Factory para consumir estes dados não estruturados, estes documentos, são armazenados num blob storage, um objeto storage normal,
e depois toda a componente, seja de transformação, seja de machine learning, isto é, de correr o algoritmo, é feita toda no Databricks. Aqui dentro do Databricks temos a vantagem de ter aqui uma componente elástica de computação, onde temos aqui um cluster escalável. Como podem imaginar, estamos a falar de dois algoritmos que consomem informação que é um pouco pesada, e isto, de certa forma, acaba por consumir aqui alguns recursos, dependendo do número de pedidos de classificação que estão a ser requeridos ao sistema, pode precisar de mais ou menos computação. Vou passar aqui a palavra aqui ao Fábio para explicar aqui um pouco depois internamente como é que o algoritmo funciona. Ele tem aqui duas etapas, o Fábio irá explicar, que no fundo complementam-se e são importantes para este processo. Fábio, por favor. Sim, exato. Então, aqui o primeiro desafio é justamente entender qual é o documento em questão, né? Porque estamos falando de diversos tipos de documentos, né, que podem eventualmente ser fraudados. Então, a primeira etapa é, antes de olhar diretamente se existe uma fraude ou não no documento, precisamos saber de que documento se trata. Então, uma primeira etapa da nossa solução é justamente obter informações que possam nos dizer se o documento é uma declaração de IRS, se é uma fatura de luz, etc. Então, aqui, nós vamos utilizar basicamente dois algoritmos em paralelo que vão se complementar. Então, o primeiro vai ser um algoritmo de computer vision, que vai, numa primeira etapa, extrair toda a informação textual do documento. Então, muitas vezes o documento ele foi digitalizado, escaneado, então ele não tem a opção de obter o texto diretamente, então você precisa extrair aquele texto através de uma análise visual, e isso pode ser feito com o Computer Vision. Então, uma vez obtido essa informação textual dos documentos, nós podemos começar a extrair informação daquele texto em si, através de um algoritmo de NLP, por exemplo. Então, aqui poderíamos criar métricas como, por exemplo, TF-IDF, que é uma métrica que indica frequência e cofrequência entre palavras. Então, numa fatura de eletricidade, por exemplo, imaginamos palavras como, por exemplo, eletricidade, quilowatts. Numa declaração de IRS, teríamos palavras mais específicas por exemplo, o tipo de atividade exercida, o valor bruto. Então, esse tipo de informação a gente conseguiria obter através do texto. E combinando essas duas tecnologias, nós teremos informação não só sobre a imagem em si, então imagine slogan, a cor do slogan, a declaração de IRS geralmente é preto e branco, isso também é uma informação muito importante, entre outros tipos de detalhes visuais, nós conseguiríamos combinar as informações tanto do texto como da imagem em si, para conseguir detectar, para conseguir chegar à probabilidade de dizer, esse documento é com 85% de probabilidade, isso aqui é uma declaração de IRS, isso aqui é uma fatura de luz. Então, uma vez feito essa seleção, no próximo slide, eu vou mostrar para vocês como é que nós chegamos a um entendimento de fraude ou não. Então, aqui nós já sabemos de que documento se trata, então nós vamos treinar um algoritmo específico para aquele conjunto de documentos do mesmo tipo. Então, vamos treinar, por exemplo, um algoritmo somente para declarações de IRS. Então, aqui nós já temos as informações textuais que vieram da etapa anterior, nós também temos as informações visuais que também vieram da etapa anterior, e aqui um terceiro elemento que é muito interessante é uma implementação que não tá presente na filtragem dos documentos, que é a busca das regiões onde possivelmente há fraudes. Então, fraudes aqui, elas geralmente sempre estão presentes mais ou menos nas mesmas regiões, né? Então, uma alteração, por exemplo, no domicílio fiscal, então fica perto, por exemplo, perto do início do documento, né, depois do nome da pessoa, ou muitas vezes no final do documento, muitas vezes o valor em euros, então fica justamente antes do símbolo de euros, há algum tipo de adulteração. Então, nós já podemos ter uma noção de áreas específicas onde a gente poderia concentrar os nossos esforços para conseguir ver se há algum tipo de valor diferente dos pixels, por exemplo, no algoritmo de Computer Vision, tentar detectar se há
alguma discrepância muito grande entre pixels vizinhos, se há alguma discrepância, ou seja, muitas vezes os valores eles estão muito espaçados, né? Então, esse tipo de entendimento pode ser feito. Então, basicamente, a detecção de uma fraude ou não seria uma combinação do que esses três algoritmos nos dizem, tanto o texto como a imagem em si e como essas regiões que são mais promissoras. E no final teríamos uma probabilidade final, né, para aquele tipo de documento. Ok, boa. Só aqui para complementar, aqui na componente do texto, na classificação, na componente da NLP, é uma componente muito importante. Por exemplo, um exemplo muito óbvio, recibos de vencimento, que são muito diferentes, cada empresa basicamente tem um formato diferente. Aqui provavelmente o computer vision não ia ser tão eficiente, devido a não ter uma base de treino tão grande. São muito diferentes os documentos, mas aqui a componente da NLP é muito importante. Conseguir analisar, retirar aquela informação e depois conseguir fazer a análise de se a taxa de IRS que está aplicada naquele recibo de ordenado faz sentido, o valor bruto que também está presente nesse documento. Normalmente, e muitas das vezes que acontece este tipo de fraude, as pessoas alteram o valor líquido e depois acabam por não alterar tudo o resto da cadeia que está para trás, que gera aquele valor líquido, e se houver desse tipo de fraude, de anomalia, aqui a componente da NLP tem mais capacidade de analisar do que provavelmente o Computer Vision. Mas é isto, como o Fábio estava a dizer, a combinação dos algoritmos, a seguir vai acabar por dar uma probabilidade. Em alguns tipos de documentos é mais usado, tem mais peso a parte de Computer Vision, noutros tem mais peso a parte da NLP. O bom aqui é que existem sempre as duas e eles vão se complementar, tendo em conta o use case. Mais concretamente, onde é que este tipo de soluções pode ser aplicadas? Basicamente, eu diria que em todas as organizações. O primeiro caso que eu dei no início dos recursos humanos, todas as empresas, ou a maioria das empresas têm departamento de recursos humanos, só aqui já era um use case facilmente aplicável. Mas no caso das instituições de crédito ao consumo, por exemplo, que têm que analisar de forma instantânea num conjunto de documentos e aprovar ou não o crédito, normalmente um processo que tem que demorar 1 hora ou meia hora, porque isto é feito diretamente nas lojas e as pessoas acabam por esperar pela aprovação ou não. Este tipo de validações, ainda por cima com esta pressão de timing, a ser feita pelo ser humano, tem muitos riscos de não ser detectada alguma anomalia. Esse sistema, para além de dar velocidade em tempo, também ia dar alguma garantia de validação, de classificação. No caso das telecomunicações, das empresas de eletricidade, de água, que necessitam de comprovativos de moradas, o caso de uma empresa de fornecimento de água, normalmente para abrir uma conta é preciso a escritura da casa, o contrato de arrendamento, são documentos pesados, difíceis, por vezes de analisar, e uma solução destas podia facilmente ajudar. Basicamente, achamos que é um problema real, que existe nos nossos dia-a-dias, diria outra vez, penso que 98% das empresas fazem este processo de forma manual. A solução é interessante, este tipo de tecnologia já tem um nível de evolução bastante aceitável. Então, com a adoção destas novas soluções, principalmente em cloud, permite-nos focar basicamente só no algoritmo. Toda a parte da arquitetura é basicamente feita instantaneamente, hoje em dia com a disponibilidade existente na cloud, neste caso na Azure, o que facilita o desenvolvimento destas soluções e nos dá alguma confiança. Resta-me agradecer a vossa presença, dizer que se estiverem interessados em saber mais sobre esta solução, ou se quiserem experimentar num piloto ou numa demo, podem contar connosco. Fábio, obrigado pela tua presença. Obrigado. E até breve.